Agora, para além das questões físicas, Fabrício, quais foram as outras fragilidades de Joe Biden que fizeram com que a população também, de alguma forma, passassem a criticá-lo mais ao longo dos anos? Ele recebeu muita crítica da população mais jovem nos últimos meses, principalmente por conta da postura envolvendo a guerra entre Israel e Hamas, isso lá na faixa de Gaza. Ele é considerado por vários democratas por ter uma postura ali muito pró-Israel e eles gostariam de ver uma neutralidade um pouco maior em relação a esse assunto, ao invés desse apoio a Israel. A questão também entre Rússia e Ucrânia divide bastante a opinião do eleitorado nos Estados Unidos por conta do aporte financeiro, dos vários aportes financeiros que os Estados Unidos têm feito à Ucrânia com dinheiro do contribuinte americano, indo para uma guerra que os Estados Unidos de fato não lutam, embora, claro, que eles tenham um interesse estratégico naquela região, uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, isso tudo é muito relevante. Eu queria até discordar um ponto aqui dos colegas. Claro, vai lá. No seguinte sentido, o Biden teve uma atitude de estadista ao desistir, ao abrir mão da candidatura. Isso parece muito óbvio e a maneira como seus colegas democratas têm tratado isso demonstra de fato essa postura de estadista, mas ele precisou ser convencido a deixar as eleições. Por conta própria, não era uma vontade de Joe Biden abandonar essa disputa. Ele tinha muito interesse em continuar, até que no último final de semana ele recebe a visita do Chuck Schumer, que é o líder democrata no Senado, é o presidente do Senado americano nesse momento. E é Chuck Schumer quem passa para ele a notícia que diz o seguinte: olha, os senadores democratas já viraram essa página, a gente já não conta mais com você para a disputa eleitoral desse ano, porque Biden começou a ser essa figura, Evandro, que poderia fazer os congressistas democratas perderem votos daqui 2 anos. E aí poderia ser um cenário muito arrasador para os democratas, de perderem a Casa Branca agora para Donald Trump e daqui 2 anos terem uma derrota retumbante no legislativo, que seria exatamente, que poderia abrir um espaço muito grande para os republicanos, algo que o Trump não conseguiu até então, né? O histórico do Trump como presidente, como puxador de votos do Partido Republicano, é relativamente ruim. Ele ganha em 2016, é verdade, mas em 2018, nas legislativas, os republicanos não vão tão bem quanto esperavam, é considerado uma vitória democrata. Ele perde em 2020 para Joe Biden, na presidencial, e 2022 também os republicanos têm outro revés contra os democratas. Então é um aproveitamento baixo. E os democratas viram agora a possibilidade desse jogo virar. Era uma pressão do eleitorado, mas também uma pressão interna que culminou nessa saída. Claro, professor. Se eu puder completar, na linha, é bem interessante para os telespectadores entenderem um pouco como é que a gente está falando de resultados positivos aqui e a popularidade dele não ser alta, né? Então, explicar um pouco o que eu acredito, além dos pontos que você trouxe, que tem total razão, existem alguns outros. Tem o prato principal e tem os temperos, né? O que a gente tem de tempero aqui? Na política externa foram sucessões, alguns erros e outras dificuldades de acerto. Para mim, um dos erros principais foi a desocupação do Afeganistão. A gente ouve pouco falar isso aqui, mas é uma questão de dia a dia nos Estados Unidos. Foram muitos anos de ocupação, muitos soldados mortos, muito desgaste. Ele acertou em decidir desocupar, porque o propósito inicial das tropas americanas estarem lá se perdeu. Sim. Só que foi totalmente desorganizada a desocupação, lembrando os americanos da desocupação do Vietnã, que foi tão desastrosa quanto. Então, pegou muito mal, trouxe um desgaste. Aí vem a questão da Ucrânia, né, as dificuldades em lidar com Israel, porque chegou um momento que tinha que apoiar, o outro tirar o apoio, né? Muito difícil lidar. Mas essa questão do Afeganistão realmente foi um erro de condução da desocupação, mas o prato principal é a redução do poder de compra do cidadão médio americano, a gente chama de blue collar, né, que são blue collar, aliás, que são os operários, que apesar de você ter desemprego baixíssimo, recorde, metade de anos anteriores, crescimento econômico retumbante, você tem o preço dos alimentos muito elevado, porque a gente ainda vive reflexo da pós-pandemia com os processos de distribuição, né, das cadeias produtivas afetando o mundo todo. Aqui no Brasil a gente também está com isso. Sim. Então, o americano está podendo, o médio, comprar menos.
Ele vive essa situação, índices ótimos, mas o dia a dia ainda é difícil. Não estou dizendo que é culpa dele ou não é meu ponto. Claro. Mas é um diagnóstico de ele não ter índices muito elevados de popularidade de acordo com os cenários que a gente vê econômicos aí no Wall Street Journal, etc. É o dia a dia que derruba a popularidade de um presidente da República. Só para completar um pouco, ele falou além do desgaste com os jovens e outras questões. Claro. Mas isso está pegando na popularidade dele. Que foi, Piperno? E lá realmente tem também esse fator externo que sempre pesou muito, e mais do que em qualquer outro país. Então, aquela saída, aquela atrapalhada na retirada lá do Afeganistão, aquilo, sem dúvida nenhuma, é uma das marcas da gestão Biden. Sim. Aquilo colou. E veja, isso não é algo banal. O último presidente a ter um desfecho mais ou menos parecido com o do Biden, por coincidência, é o presidente Lyndon Johnson. Sim. 1968, por conta da guerra do Vietnã, ofensiva do Tet e tal, e em seguida, enfim, a popularidade dele desaba. Ele está entrando no período lá de primárias e teve que ir para a televisão, não tinha rede social, né? Para fazer lá um pronunciamento de 6 minutos, para falar algo mais ou menos parecido com o que o Biden disse agora. O Biden fala, olha, eu não posso, não estou mais aqui, não tenho mais condição de liderar o meu país e tal. E o Johnson, de alguma forma, disse, olha, eu não estou mais à disposição do Partido Democrata para ser, enfim, novamente candidato. Se me permite. Claro. Porque veja só, no cenário da guerra do Vietnã, os Estados Unidos na época estavam passando dificuldades naquela guerra. Porque você tinha um esquema de guerrilha nas selvas que era horrível. Então, eles desocuparam de forma desorganizada o Vietnã, depois do período Lyndon Johnson, ainda depois, mas havia uma explicação de logística. Agora não. Eles dominavam pacificamente por 20 anos o Afeganistão. Era simplesmente uma questão de devolver o poder aos locais, também foi uma decisão discutível, mas a desocupação em si não havia por que ter acontecido daquela forma num cenário onde os Estados Unidos tinham o domínio pleno da situação. Então isso pegou. E o Trump usou na campanha dele, ele levou veteranos da guerra do Afeganistão, agora, há poucos dias na campanha, porque isso é uma questão presente ainda na sociedade americana. Exatamente. Desculpa, não claro. E o Biden, ele é um filho desse contexto Vietnã e tal, um filho político. A primeira eleição dele para o Senado é em 72. É o ano da reeleição do Nixon, que foi o presidente que recebeu todas as críticas possíveis em função daquilo. Então, são fatos que voltam, são fatos históricos que voltam a se reencontrar e acabam vitimando o presidente, que tem outras fragilidades hoje, mas é indiscutível que ele também tem um legado importante.